Conversa com o Ministro da Educação, Fernando Alexandre. Boa tarde, bem-vindo. Bom, não teve a oportunidade de ouvir o que diziam os estudantes, mas eles pedem uma série de questões, nomeadamente a gratuidade do ensino, mais alojamento, melhores condições para estudar. O acesso ao ensino, sobretudo superior, continua a ser condicionado por fatores económicos. Como é que pode garantir que nenhum estudante fica excluído por essa razão? Nós temos que garantir uma democracia como Portugal, com o trajeto que fez nos últimos 50 anos do ponto de vista da universalização, da democratização do acesso à educação em geral e ao ensino superior em particular, tem que garantir as condições, nomeadamente através da ação social, que é o grande instrumento para garantir esse acesso em igualdade de oportunidades a todos os estudantes, que de facto ninguém fica de fora. Isto é, que alguém que, com o seu trabalho, com o seu esforço, conseguiu alcançar os resultados que lhe permitem entrar num determinado curso, numa determinada instituição, não vai deixar de o fazer por razões económicas. E por isso nós temos um novo modelo de ação social que já apresentámos, que foi muito bem recebido pelas associações de estudantes. Ainda hoje voltei a reunir com 14 associações de estudantes e, de facto, a ação social foi um dos principais temas, bem como o alojamento, que está ligado à ação social. Porque as condições de alojamento, sobretudo para os estudantes deslocados, é um dos fatores mais importantes, não só para o acesso, mas também depois para o sucesso dos estudantes. Isto é, quando um estudante deslocado chega a uma cidade estranha, é muito importante que ele tenha condições para ser integrado nessa cidade, nessa sociedade, nessa universidade, nesse politécnico. Isso é o que faz depois a diferença. O Governo tem sublinhado a importância da educação, mas não só estudantes, mas também os professores continuam a apontar a falta de recursos. Há aqui um problema de investimento ou de gestão? Nós temos feito um investimento significativo. Aliás, o orçamento deste ano aumentou mais de 600 milhões de euros em relação a 2025. Temos um aumento superior a 6% para a educação, ciência e inovação. Foi um aumento transversal em que a valorização dos professores foi desde o primeiro momento, desde há quase 2 anos, quando chegámos às funções governativas, uma das prioridades do Governo, com a recuperação do tempo de serviço, com a melhoria das condições para os professores que estão deslocados. Nós hoje temos um apoio à deslocação dos professores, que vai até 500 euros para os professores que estão em zonas que nós definimos como carenciadas, ou seja, zonas para onde é mais difícil atrair professores e que neste momento beneficia mais de 6 mil professores. Era algo que não existia quando nós chegámos, digamos, um extra remuneratório que é dado aos professores, que em Portugal não é muito fácil, mas que mesmo no âmbito das negociações sindicais foi possível ter o acordo dos sindicatos para fazer esta distinção, no sentido em que há o reconhecimento que, de facto, para conseguirmos levar os professores para as zonas onde é mais difícil, ou porque o alojamento é mais difícil, ou porque implica uma deslocação com custos associados, é necessário termos uma compensação e nós fizemos isso através precisamente de um apoio à deslocação, de um subsídio extra para os professores. E estamos também a rever a carreira. Nós estamos a negociar o Estatuto da Carreira Docente. Amanhã voltamos a reunir com os sindicatos, o que mostra também a prioridade que nós damos à valorização desta carreira, que aliás tem sido reconhecida mesmo entre os mais jovens, através do aumento da procura destes cursos de educação e também dos mestrados de ensino. Já lá vamos a essa questão da carreira, mas falava aqui das zonas carenciadas e os estudos mostram que os resultados dos alunos, por exemplo, carenciados, estão mais próximos dos restantes, mas a escola ainda não é o elevador social que deseja, naturalmente. Consertar este elevador é uma prioridade agora do Governo? É uma prioridade do Governo, deve ser uma prioridade de qualquer Governo, porque sem o elevador social que a educação tem que ser, não há uma democracia saudável. Nós temos que garantir que os portugueses são todos iguais, independentemente do sítio onde nascem. Mas é importante referir que nós temos uma desigualdade significativa no acesso à educação e depois nos resultados, sobretudo na Grande Lisboa, na Margem Sul e no Algarve. Ou seja, nós temos resultados muito diferenciados no país, melhores no norte, próximos no centro, e depois, à medida que vamos para a Grande Lisboa, que é onde temos os piores resultados, e na Margem Sul, e também no Algarve, e também nos Açores, na região dos Açores. E por isso nós temos que olhar, identificar onde é que estão as razões desse insucesso. Por exemplo, na Grande Lisboa e na Margem Sul, são as regiões onde nós temos menos acesso ao ensino superior. Mas também são as regiões onde nós temos, de facto, mais falta de professores
é a região onde nós temos menos acesso ao pré-escolar, são as regiões onde nós temos menos ensino profissional, menos oferta de ensino profissional, que tem um papel essencial a reduzir o abandono escolar, e por isso nós temos que olhar para estes fatores todos. Temos, obviamente, que mobilizar os recursos, e estamos a fazê-lo. Só para lhe dar alguns números, nós fizemos o ano passado e repetimos este ano um concurso externo extraordinário, dirigido a estas regiões mais carenciadas, e, por exemplo, este ano colocámos mais de 900 professores só na região da Grande Lisboa. Mais de 900 professores extra, que foram precisamente para disciplinas que foram identificadas, em escolas que foram identificadas, e conseguimos colocar mais de 900 professores só nesta região, mais de 300 na Península de Setúbal e também cerca de 200 Já que falei no em Algarve. números, quantos alunos é que estão neste momento sem Nós não conseguimos dizer, os sistemas de informação, os números que são ditos são números inventados, porque nós temos um sistema de informação no Ministério da Educação que ainda não permite fazer isso. Não permite fazer isso, estamos a fazer uma grande reforma no Ministério da Educação, profundíssima, em que basicamente nós redefinimos as competências dos serviços do Ministério, aquilo que vai ser o papel dos agrupamentos, o papel das autarquias, e com um sistema de informação integrado que vai permitir saber exatamente que recursos humanos é que estão em cada escola e o que é que eles estão a fazer, e por isso quando eles estão a dar aulas nós sabemos a que alunos é que eles estão a dar aulas. Quando há alunos sem aulas, nós sabemos que eles estão sem aulas, mas para já esse sistema de informação ainda não está completo, é um sistema que está fragmentado e que não permite dizer isso. Quando é que há uma previsão para... Veja, aquilo que nós temos no próximo ano letivo temos de certeza, ou seja, a reforma será concretizada até ao final de 2027, mas eu espero, nessa dimensão que é absolutamente crucial para a gestão do nosso sistema educativo, ter bastante antes. Nós estamos a fechar esse novo sistema que nos vai permitir dar um salto enorme em termos digitais, de utilização de ferramentas de inteligência artificial para a gestão, na parte dos professores, dos diretores, na parte dos alunos, e vai-nos de facto permitir aproveitar o digital, que é algo que nós, na Administração Pública em geral e no Ministério da Educação, ainda fazemos de uma forma que está muito aquém do seu potencial. Mas eu queria dizer-lhe que, embora não consigamos dar esse número, nós estamos a atuar. Ou seja, nós estamos não só a colocar professores onde sabemos que eles faltam e demos instrumentos... Certo é que o número ainda permanece elevado e vários estudos indicam que o número de professores que se estão a formar não chega para substituir os que se vão aposentar. Qual é que é a dimensão desse déficit? Creio que ainda não consegue ter esses dados, como acabava de dizer, não, mas consegue... Os professores temos melhores dados, apesar de tudo. Uma coisa é o que está a acontecer exatamente na sala de aula, que nós não conseguimos ver. Imagine, há um professor que ficou doente. Nós estamos a falar de uma população de mais de 120 mil professores. Ou seja, não há nenhum empregador em Portugal que tenha esta dimensão, nem de perto nem de longe, e na Europa haverá muito poucos. Estamos a falar da maior entidade empregadora em Portugal. E por isso, nessa população, nós temos cerca de 4 mil pessoas que se reformam todos os anos, ao longo do ano. Temos uma população docente que é envelhecida e, por isso, está muito exposta a absentismo, a atestados médicos, a doença, e por isso nós temos sempre muitas necessidades de substituição. Mas quando há um professor que falta, não quer dizer que os alunos fiquem sem aulas, porque hoje nós temos instrumentos como as horas extraordinárias, em que nós temos investido dezenas de milhões de euros por ano e que garantem que, de facto, os professores são pagos e os alunos têm aulas quando há um professor que falta. E, por isso, nós temos dado os instrumentos às direções das escolas, que os têm aproveitado e que vão garantindo, lá está, não podemos garantir que chega a todos os alunos em todas as disciplinas, mas que têm resolvido grande parte do problema. Isso não temos dúvidas. E só para lhe dizer isto também, que é importante, que é um sinal positivo, nós temos cerca de 4 mil pessoas a reformarem-se todos os anos. No ano passado foi um pouco menos que isto. Mas este ano já entraram mais de 4 mil novos professores. E no ano letivo, no ano passado, entraram cerca de 6 mil novos professores na carreira. Ou seja, nós estamos a conseguir inverter a dificuldade que tínhamos, que é a de trazer professores mais novos. É verdade que estamos... Assim, estão aquém do que era esperado. Ou seja, mesmo isso é difícil dizer que estamos aquém, porque nós temos conseguido, de facto, trazer muitos professores novos e também conseguir introduzir a tal mobilidade dos professores que vêm do norte para o sul, onde há mais falta de professores com o apoio à deslocação. E por isso nós temos utilizado um conjunto de instrumentos de política que são direcionados e que tentam, basicamente, dirigir exatamente às escolas, aos agrupamentos onde nós tínhamos falta de professores, para que os alunos não fiquem sem aulas. Porque uma coisa é ter um horário que está por preencher, e todos os dias temos centenas de horários por preencher, porque estamos a falar de uma população
mais de 120 mil, é natural que tenhamos. O que nós temos que garantir é que, pelo facto de alguém se ter reformado ou de ter ficado doente, que os alunos não ficam sem aulas. Esse é que é o grande desafio, e é um desafio, de facto, de tornar essas escolas atrativas e também de gestão. Ou seja, os diretores também têm que ter aqui, de facto, os instrumentos para poderem responder a esta necessidade. Muito bem. Olhando agora para a questão da carreira, devolveu o tempo de serviço congelado aos professores. Vamos devolver, acaba em 2027. E com isso acabou por ganhar a paz no setor. Esse crédito parece estar a terminar com a FENPROF, que já endureceu a luta. Já tem uma solução para travar essa contestação? A FENPROF nem sequer assinou o acordo de recuperação de tempo de serviço. Por isso, a FENPROF não tem sequer crédito nenhum na recuperação de tempo de serviço. A recuperação de tempo de serviço é do Governo, com um acordo que foi feito com muitos sindicatos, e a FENPROF não colaborou sequer nesse processo. Eu queria dizer que nós temos a recuperação do tempo de serviço, mas também temos, e isso nota-se na atração que estamos a conseguir ter de novos professores para a carreira, porque, de facto, penso que temos passado uma imagem muito mais positiva do que é ser professor, que era, veja, os nossos professores fazem um trabalho extraordinário e nós mudamos com o sistema educativo a vida de milhões e milhões de portugueses e mudamos completamente o nosso país. Aquilo que é hoje o nosso país e a forma como os outros veem o nosso país é completamente diferente graças ao sistema educativo. E no centro do sistema educativo estão os professores. E por isso a maior transformação que nós tivemos no nosso país deve-se aos professores. E isto é algo que tem que ser reconhecido e que este Governo reconhece, e eu penso que, de facto, os professores foram durante muito tempo, demasiado tempo, maltratados. E por isso eu penso que hoje também temos uma paz nas escolas, e eu visito escolas muito frequentemente, e temos, de facto, uma paz nas escolas porque os professores sentem-se valorizados. É um reconhecimento que a sociedade lhes deve, é um reconhecimento que os governos lhes devem e que, de facto, eles durante muito tempo não tiveram. A recuperação de tempo de serviço é apenas um sinal desse reconhecimento, mas ele é feito também de outras maneiras, e quando nós reconhecemos aquilo que é a importância de ser professor, eu acho que o resultado é aquilo que já estamos a ver, que é mais jovens a quererem ser professores, a procura dos cursos de educação tem aumentado, nos mestrados tem aumentado e a entrada de novos professores na profissão tem aumentado imenso. Como eu lhe dizia, este ano já são mais de 4 mil novos professores. Está também a negociar com os sindicatos? Isto agora é só uma nota. E temos mais de 1.700 que se podiam ter reformado e que decidiram continuar a dar aulas. Sim, boas notícias. Está a negociar também com os sindicatos o estatuto da carreira docente. Vai aumentar salários nos primeiros escalões? Os primeiros escalões têm que ser valorizados, não há dúvidas nenhumas sobre isso, ou seja, nós temos que tornar a profissão mais atrativa, nós já transmitimos essa informação. As cotas para o 5º e para o 7º escalão também não fazem sentido, obviamente isso tem que estar associado à revisão da avaliação de desempenho, e nós temos de facto que tornar a profissão mais simples. Mas isso significa que vai reduzir os escalões mais avançados ou não? Não, ou seja, eu não lhe vou dizer o que é que vamos fazer nos escalões, mas à partida eu diria que não há nenhum plano para fazer uma grande alteração nos escalões. Nós temos 10 escalões, eu não vejo necessidade. Eu penso que com os 10 escalões que temos, podemos perfeitamente ter uma profissão atrativa em que um jovem professor que quando entra na profissão, que esperamos com 20 e tal anos e que não entre muito tarde, saiba o que é que tem que fazer para poder chegar ao 10º escalão. Ou seja, poder ter uma perspectiva de vida, que foi isso também em Portugal durante muito tempo não houve. As pessoas entraram na profissão e andaram durante 20, 30 anos sem terem a valorização salarial, sem serem promovidos e sem terem a expectativa de poder estabilizar a sua vida familiar. E por isso nós temos que dar muito mais previsibilidade aos professores. A carreira tem que ser muito mais simples, muito mais transparente e mais justa e mais equitativa. E são esses os grandes princípios que nós temos na revisão do Estatuto da Carreira Docente. O Governo tomou aqui também outras medidas que permitiram a entrada no sistema de mais professores sem qualquer formação pedagógica. Como é que acha que serão os efeitos a médio e longo prazo? Haverá degradação na educação? Nós temos dos melhores professores do mundo. Temos mesmo. Aliás, os resultados que nós conseguimos nestas décadas só eram possíveis com a qualidade que nós temos dos nossos professores. Nós temos um dos sistemas mais exigentes do ponto de vista da formação dos professores e dos requisitos para a entrada na profissão de professor. Aquilo que nós estamos a fazer agora é basicamente a permitir a entrada apenas com a habilitação científica, se quiser,
na carreira. Portanto, qualquer licenciado, no fundo, pode não dar é aulas. qualquer licenciado, ou seja, tem que cumprir requisitos que, veja, é a conclusão de um curso superior em Portugal que tem um ótimo sistema de ensino superior. Nós hoje somos reconhecidos no mundo como sendo formadores de talento ao mais alto nível. Temos uma grande procura de estrangeiros europeus, de países de língua portuguesa, da América do Norte, que vêm estudar para Portugal. E, obviamente, nós temos essa formação científica, temos diplomados de grande qualidade que podem ir dar aulas. Mas quando eles vão dar aulas, eles têm a condição de, no período de 4 anos, aqueles que vinculam sem ter a chamada profissionalização, se quiser a formação pedagógica, eles têm 4 anos para concluir. E, mais uma vez aí, o Governo está a dar as condições para isso. Não só nós estamos a fazer protocolos com universidades para que essa formação seja dada, como o Governo paga essa formação, o que também nunca tinha sido feito.